estamos aqui na página do Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, e queremos primeiro agradecer a oportunidade, de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo Jesus, que tem sido para as nossas vidas a luz, o caminho, a verdade. Meu nome é Kelly, eu sou trabalhadora do Lar Assistencial Maria de Nazaré, aqui em Brasília, e é com muita alegria que nós participamos desse momento de conversa à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que nós vamos tratar hoje é A Fé Transporta Montanhas, do capítulo 19, e nós vamos iniciar, como é prática, das nossas vidas, o nosso evento. Nós vamos começar com uma prece, e aí eu queria convidar vocês, aqueles que souberem a música, nós vamos ter uma participação especial, mas essa música tem um motivo, tem um objetivo. Eu peço a vocês que prestem atenção na letra, porque ela vai trazer colaboração para nós com relação ao entendimento desse capítulo, que é uma proposta. Todos os capítulos são, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma carta viva de convite à renovação espiritual. Então, eu gostaria de que nós, nesses instantes, pudéssemos, então, pensar em Jesus. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, para que juntos possamos pensar em Jesus como sol que ilumina e aquece, que traz às nossas vidas alegria, bom ânimo, esperança. Roguemos ao Mestre querido, pastor das nossas vidas, que nesses instantes em que iniciamos as nossas primeiras reflexões da noite acerca do Evangelho, que possa o nosso entendimento ser ampliado, que possa se desvendar para nós os horizontes, que Jesus, o amigo celeste, caminha na frente e nós vamos após ele, seguindo as trilhas, os caminhos que Jesus nos ensina a percorrer. Agradecidos, porque todos que estamos à procura de Jesus já encontramos o caminho. E então pedimos a Deus por aqueles que ainda não procuram, porque nem sabem que existe. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, Senhor, a todos os homens de boa vontade. Que Deus nos abençoe. E agora eu vou chamar aqui uma participação especial, se vocês me permitem. Ele também é do Lamana, do Lar Assistencial Maria de Nazaré, aqui na Samambaia, Distrito Federal. E nós vamos cantar uma música que chama Depende de Você. E o autor é Eduardo. E nós pedimos aqui a autorização e que vocês, quem souber, cante com ele, porque já vai nos trazer muitas inspirações para esse momento, tá bem? Então vou passar pro Alex, assim que terminar a música eu retorno. Não, pode vir. Olá pessoal, tudo bom? Joinha? Me digam aí se o som tá melhor, porque o pessoal tava falando que tava meio baixo. Quem puder dar um feedback aí pra gente. Abre o seu Facebook aí. Melhorou? Amigo, brilha o sol além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que não me dá, liberte as asas
Tchau, tchau, gente. Então, nós agradecemos aí, né? Então, depende de você. É uma coisa, assim, muito inspiradora, não é? Porque, vamos lá. Quando a gente vem para o capítulo 19... Capítulo 19, ele vai trazer a proposta, começa com o título, A Fé Transporta Montanhas. Muito bem. Como subitens, nós vamos ter o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, instrução dos espíritos, a fé mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Então, acho assim que para nós começarmos a refletir, nós primeiro precisamos pensar numa definição, porque quando nós estamos nos nossos momentos de estudo, e aqui nós estamos falando à luz da doutrina espírita, deste conhecimento do Consolador, né, dessa terceira revelação, que vem complementar o nosso conhecimento, avançar nas questões da ciência, da filosofia e da religião, para que nós tenhamos condição de compreender como funciona a lei divina, que é uma lei de amor, é uma lei de justiça e é uma lei de caridade. Essa lei não tem critérios individuais, no sentido de que uns podem ser beneficiados por uma parte da lei e outros não. Não. A lei natural é uma lei universal. Portanto, estamos todos submetidos às mesmas leis de amor, de justiça e de caridade. Então, seria interessante nós pensarmos o seguinte. Tem uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que nos toca assim o coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela se chama Viver pela Fé. Vamos entender isso. Quando ele diz viver pela fé, se nós formos olhar a origem da palavra, e aqui eu vou compartilhar com vocês que o que eu estou dizendo aqui faz parte dos estudos, das pesquisas que a gente vai fazendo, escutando outros palestrantes, e aí eu chamo a atenção de vocês para um momento que a gente tem de compartilhar com esses espíritas, como por exemplo Haroldo Dutra Dias, que consegue estudar os textos bíblicos na língua original. Então, ele nos traz, Haroldo Dutra, numa reflexão sobre a questão da fé, ele traz a acepção da palavra fé em 3 idiomas. Ele fala da fé no idioma hebraico, ele fala da fé no idioma do latim, e ele fala da fé no idioma... deixa eu só fazer uma cola aqui rapidamente. Aí o que acontece? Quando a gente vai olhar nas 3 acepções da palavra, o significado de fé pode ser substituído por fé ou fidelidade. O que isso quer dizer? Que nós poderíamos dizer viver pela fé ou poderíamos dizer viver pela fidelidade. Então, nessa perspectiva, nós vamos ver que a fé, ela não é um movimento contemplativo e nem de esperar. A fé é um movimento ativo, que para além das coisas que a gente pensa em termos de... a gente poderia dizer o quê? Que a fé é acreditar? Não é só acreditar. A fé, ela pressupõe uma confiança, e essa confiança tem alguns requisitos, porque, vamos lá, vamos pensar uma coisa bem prática, para que o evangelho seja bem para a nossa vida. Vocês concordam comigo que se a fé fosse um processo de aquisição simples e fácil, os nossos sofrimentos não se justificariam mais.
as aflições todas teriam para nós um cunho de aprendizado e nós estaríamos sempre confiantes, porque a fé é confiança. Ainda que a gente não saiba exatamente a motivação daquele momento, às vezes de sofrimento e de angústia, a fé inabalável é uma fé que se conquista onde confiar não tem outro caminho. Não tem a possibilidade da dúvida, não tem a possibilidade do medo, não tem a possibilidade do receio. Então, a gente vai observando pela nossa própria vida, pelas nossas próprias experiências, que nós conhecemos poucas pessoas que teriam condição de dizer que têm a fé inabalável. Mas vamos lá. Então, se nós estamos aqui num mundo escola, porque um planeta como a Terra é um mundo escola, onde todos que aqui estão vêm para aprender. Então, se eu não tenho a fé inabalável, é porque um dos projetos que eu vim para este planeta executar é a conquista da fé. Essa fé é uma certeza, é uma tranquilidade que nós vamos adquirir. Onde, como diz Paulo de Tarso, né? Quem conhece o vulto Paulo de Tarso sabe que Paulo, no fim da vida, chegou a afirmar que ele não era mais ele, mas que o Cristo vivia nele. Tal o poder que as experiências, que a convivência com Jesus e o trabalho da caridade e da divulgação do Evangelho foram transformando o seu coração a ponto dele não saber mais quem é que vivia, se era ele ou Cristo. Então, eu vou pedir para vocês licença para vocês entenderem o que a gente quis dizer quando a gente coloca essa passagem de Emmanuel, porque o que ele vai dizer para a gente? Ele vai dizer que se eu poderia dizer viver pela fidelidade. Então, o que isso significa? Que existe uma ação, não é só contemplação. Então, olha só passando para vocês. Em hebraico, nós temos a palavra emuná. Emuná, traduzido, pode ser fé ou fidelidade. Se nós vamos para a palavra em grego, chama pistis, que também pode ser traduzida por fé ou fidelidade. E no latim, fides, também pode ser traduzida por fé ou fidelidade. Agora vamos colocar isso no contexto da vida, para a gente compreender. Então, Emmanuel começa assim: mas o justo viverá pela fé. Quem disse isso? Paulo. Paulo disse isso na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Olha só. Mas o justo viverá pela fé, que também poderia ser substituído, viverá pela fidelidade. Agora aqui, sobretudo, para aqueles que professam uma doutrina, onde a ciência, a filosofia e a religião nos trazem para um raciocínio lógico, onde as nossas perguntas, os nossos porquês vão encontrando respostas. E eu não sei vocês, eu não nasci no berço espírita, me tornei espírita criança, mas desde sempre os questionamentos sobre a questão da justiça de Deus em várias situações da vida me chamaram a atenção para a necessidade de uma explicação mais racional para a fé. E aí Allan Kardec fala nesse capítulo da Fé Transporta Montanhas, na Fé Inabalável, ele disse que a fé que não se abala, ou seja, a fé inabalável, ela é construída, ele diz assim, fé inabalável só o é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ou seja, que num contraste com a razão, ela continua trazendo as explicações. Os porquês, para que a gente possa compreender. E compreendendo, a gente passe a amar as oportunidades que a vida nos oferece.
por mais dolorosas que às vezes elas sejam. Então, olha que interessante que Paulo diz. Primeiro ele começa assim. Ele disse que o justo viverá pela fé ou pela fidelidade. Aí olha que coisa interessante esse chamado de atenção para nós pensarmos que quando ele diz que o justo viverá pela fé ou pela fidelidade, o que isso quer dizer na prática? Então ele diz assim, não poucos aprendizes interpretam erradamente essa assertiva. Não poucos. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. O que isso quer dizer? Ou seja, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre veremos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Então ele já começa dizendo que o justo viverá pela fé ou pela fidelidade, não tem nada a ver com aquilo que às vezes a pessoa cumpre em termos de rituais. De ir às igrejas ou à casa espírita, aos templos, cumprir um ritual de estar presente. E ele disse, nem sempre o bom ritualista é o bom homem. Muito bem. Então ele diz assim, Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel e viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu. E o que é essa fidelidade ao Pai que está no céu? Porque nós precisamos compreender. Se nós desejamos adquirir a fé que não se abala perante as tempestades, a fé que continua a mesma nos tempos de luta e nos tempos de glória, nós temos que entender o que é ser fiel a Deus. Muito bem. Então ele continua dizendo assim, os dias são ridentes e tranquilos, ou seja, naqueles dias em que as coisas estão bem, ele disse, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? São dias escuros, são dias tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? É como você está se sentindo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. E aí, vamos lá. Nos momentos de glória, nos momentos de paz, nos momentos de harmonia, glorificar a Deus, agradecer, são momentos de comunhão que às vezes nos levam às lágrimas e a gente fica tão feliz. Mas durante as tempestades, há que se observar que a mesma providência, a mesma misericórdia, o Deus de amor, o Pai justo e bom continua cuidando de todos nós. E aí nós vamos observar que ele diz, a tempestade não cairia sem a permissão de Deus. E o que acontece sem a permissão de Deus? Então, nesse processo de compreensão da fé, nós vamos observar que uma série de questões se colocam à nossa frente. Diz esse capítulo 19 que a fé é mãe da esperança e da caridade. Então vamos pensar que em muitos momentos na nossa vida, quando nós nos sentimos sós, quando nós nos sentimos abandonados, quando a morte nos ronda, quando perdemos alguém que amamos, são momentos em que essa fé que Jesus nos convoca a ter, que é uma confiança absoluta de que aquele momento tem um objetivo, tem um porquê, tem uma causa,
que nós não sofremos, passamos por provações, porque Deus não quer, como nós já vimos aí quantas vezes dizer, Deus não quer a morte do pecador. Não é verdade? Deus quer a morte do pecado. Então, viver fielmente, com fidelidade, é um verbo, é ação. A fé, ela vai sendo edificada com as obras. Nós vamos transformando as nossas vidas num legado com Jesus. Não é um legado de braços cruzados, não é verdade? É um legado de trabalho, de doação. Desculpa. O Espírito de Maria Dolores faz uma afirmativa muito interessante quando a gente pensa na questão da tristeza, quando a gente pensa na questão das depressões, dos sofrimentos. Vamos lembrar aí que nós vivemos tempos de prova, em que todos estamos sendo testados no campo da nossa fé, uns com provas mais difíceis, mas coletivamente passando por essas experiências nesses tempos, né, de reclusão, de isolamento. Deus nos convoca para esse momento de fortalecimento da nossa fé. E é interessante que Maria Dolores tem uma fala que ele diz assim, ó. Ela diz assim, que a questão da caridade... Calma aí, deixa eu encontrar aqui. Ó, ela diz assim: dizes que sofres angústias até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão, que não suportas a vida, nem te desgarras do tédio, o fantasma em cujo assédio afirma que tudo é vão. Perto da rua que moras há uma viúva esquecida, guarda o avô quase sem vida e 3 filhinhos no lar. Doente serve em hotel, busca o pão de cada dia sem tempo para chorar. E ela narra mais 2 episódios, ela diz: depressão? Ela faz uma pergunta e responde: alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa, contra mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia. Aos que mais sofrem na estrada, a depressão é curada pelo trabalho do amor. E aí nós vamos encontrar um reforço ao trabalho do amor que cura na própria fala de Pedro, na epístola de Pedro. O apóstolo amado de Jesus nos afirma, não é uma promessa, é uma afirmação, de que o amor cobre a multidão dos nossos erros e dos nossos pecados. Então, quando nós exercitamos o amor ao próximo, nós vamos tendo provas sensoriais, nós vamos sentindo a aproximação de Deus conosco. Nós vamos observando que o amor de Deus está o tempo todo a nos amparar. E a nossa fé, sabe, um trabalho do oleiro que vai construindo tijolo por tijolo? A nossa fé, essa fé que não se abala, é uma construção. Nenhuma construção fica pronta antes do trabalho de sequência. Tem uma fundação, tem todo um processo até que tudo esteja pronto. Então, a construção dessa fé, dessa que transporta as montanhas das dificuldades, mas não só das dificuldades materiais, a fé que também transporta as montanhas dos nossos erros, dos nossos enganos, porque todo o sofrimento que nós vivemos foi construído pelas nossas próprias escolhas. Então, estar com Jesus não é só a gente dizer eu quero estar com Jesus, é o que faço eu como servo para ser fiel a Deus. Então, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fidelidade dos seus atos. Não é a religião que nos conduz a Deus, ela é um possível caminho. O que nos conduz a Deus são as nossas escolhas.
E como o maior mandamento que Jesus nos ensinou é o amar a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos, vamos pensar que o exercício das virtudes é o exercício do amor com os outros. E a caridade é o caminho. Não foi assim que nos disse Paulo? Fora da caridade não há salvação. Sem amor, Kardec também diz, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da igreja, depois fora da caridade, são questões de tradução, mas o que a gente precisa entender é que a igreja é um templo íntimo, não é a igreja física. A construção do amor pelo outro é um exercício que precisa ser feito, assim como o exercício da fé, o exercício da compreensão, da paciência. Então vamos pensar que nós só conseguimos forjar as nossas lutas para a aquisição das virtudes que nos levarão pouco a pouco ao encontro da paz que a gente tanto busca. A fé, a esperança e a caridade, ele diz, a mais excelente de todas é a fé. Porque ela nos dá a condição de seguirmos com fidelidade. Esperança não é de esperar, é de esperançar. Tudo é ação na vida. A natureza é um próprio... Se a gente parar para observar, a natureza é o próprio exemplo. O espírito de sequência da natureza, nada é parado. Tudo é dinâmico, tudo é ação. Então, muitas vezes, como disse Maria Dolores, a solução da nossa tristeza, do nosso problema, e onde nós vamos encontrar a oportunidade do exercício poderoso de aquisição dessa fé que não se abala, é no exercício de estarmos com os outros. Então, que Jesus possa ser o farol das nossas vidas. O exemplo, não é à toa que ele aceitou o título de mestre. Ele aceitou o título de mestre porque veio ao mundo para ensinar. E ensinando, ele nos deu as lições que precisávamos saber e nos ensinou a fazer, mostrando novamente que todo o processo da nossa evolução será um processo de ação. Então, ser esse homem de bem, nós temos um recurso muito importante, que são as ferramentas que Jesus nos ensinou quando ele nos ensina a orar o Pai Nosso. Ele nos deixa o legado da oração como um recurso infalível de comunicação com Deus. Aos poucos, nós vamos aprendendo a pedir e a agradecer. Então, podemos pedir a Deus que fortaleça a nossa fé, que nos dê as condições necessárias para a reparação dos nossos erros. Podemos pedir a Deus a compreensão daquilo que a gente ainda não tem capacidade, que Ele nos dê condições de compreender, que Deus nos ajude no exercício amoroso da paciência, da indulgência, do perdão e de todas aquelas virtudes que compõem o homem de bem. Também narrado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O homem de bem é o homem virtuoso. Aí a gente poderia pensar assim, como é que a gente pode, porque a gente diz assim, espírita cristão. Então muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Será que eu posso, com tantas imperfeições e com tantas dificuldades, me considerar com essa fé que ora acredita, ora confia, às vezes teme, e nós vamos construindo, ele diz, que nos diz Kardec, que os espíritas serão reconhecidos não pela sua perfeição, porque nós estamos no mundo escola construindo as nossas virtudes, mas ele disse que seríamos reconhecidos pelas nossas obras, ou seja, por aquilo que fazemos, e pelo esforço que também fazemos para dominar nossas inclinações más. Quer dizer, não tem a proposta de que somente as pessoas perfeitas que já adquiriram as virtudes possam ser chamadas de espíritas. Não, todos aqueles que se esforçam para ser melhor, para dominar suas más inclinações e que sinceramente desejam ser pessoas melhores, serão.
porque Jesus não nos nega nenhum pedido, nenhuma oração é esquecida, é olvidada. Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, obtereis. Isso é uma promessa de Jesus. Então nós vamos agradecer a Deus por todas as experiências que nos fortalecem, por algumas lágrimas que às vezes derramamos no sentido de aprender. Quando as dores nos visitam, como disse, né? A mensagem de Emmanuel, quando a morte nos visita, quando a dor nos visita, é tempo de aprender. Então, cada vez que a gente vive uma experiência, que a gente assimila e que a gente aprende, e que aquilo impacta uma mudança nas nossas vidas, no sentido de sermos uma pessoa melhor, de vigiarmos as nossas ações para que elas sejam pautadas naquilo que Jesus espera de nós. Nós vamos construindo por dentro esse santuário, que é um templo interno, que nós não podemos abandonar e nem negligenciar. E aos poucos, no mesmo espírito de sequência da natureza, com muitos esforços, assim como a semente faz muitos esforços para sair da terra e se tornar uma planta, uma árvore, que dá frutos e flores, nós vamos construindo com as nossas lutas essas virtudes que vão nos fortalecendo e seremos reconhecidos pelas nossas obras, porque a semelhança de Simeão, que ajudou Jesus a carregar a cruz, trazendo uma leveza para os momentos finais do Cristo na terra, que foi abençoado por Jesus, por ter-lhe ali convivido naqueles momentos extremos, também nós temos condições de segurar na cruz de outros irmãos e aliviar as suas dores, assim como quando as nossas dores estão pesadas demais, Jesus envia outros Simeãos e ele também pega na ponta da cruz e nos ajuda a carregar até a gente ter força para continuar. Então a vida é essa dinâmica de dar e receber. Como nos disse Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Então a gente observa que os grandes espíritos compreenderam como funciona o mecanismo divino que dá a cada filho, pela justiça, pelo amor, pela misericórdia, a cada um segundo as suas obras. Então, nesses instantes onde nós vamos finalizando aqui a nossa conversa sobre o Evangelho, foi muito bom conversar com vocês, porque isso é uma conversa, né, à luz do Evangelho, com a presença de Emmanuel, com a presença de Maria Dolores, de tantos espíritos que colaboram conosco, trazendo essas mensagens de amor, que são, na verdade, bálsamos que curam feridas, que trazem alegria. Nós queremos só lembrar que hoje é o último dia do mês de agosto e que a partir de amanhã, dia 1º de setembro, nós começamos uma linda campanha que chama-se Setembro Amarelo, que é um mês de valorização da vida, uma campanha de amor para a prevenção do suicídio. Então a fé não poderia ter sido um momento mais oportuno nós falarmos da fé inabalável para abrirmos os nossos corações ao bem que o Evangelho tem nos feito, para divulgarmos a mensagem do Evangelho, da fé raciocinada, da certeza da vida futura, para que aquelas pessoas que se encontram em provas mais acerbas possam então encontrar na doutrina espírita, na fé no futuro, motivos de resignação, de calma, confiantes de que Jesus acalmou a tempestade e acalmará também as tempestades das nossas vidas. Todos os momentos turbulentos passarão e nós que somos espíritas, que acreditamos na vida futura, que sabemos as consequências, as leis de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, podemos levar aos nossos irmãos
por meio da mensagem, do diálogo, das campanhas que nós iniciaremos a partir de amanhã, as notícias alvissareiras do Evangelho de Jesus, que se consolam os nossos corações, se falam para as nossas almas, também falarão para as almas dos nossos irmãos, que estão por toda parte, pedindo socorro, sedentos de paz, sedentos de luz. Então, que sejamos nós, os mensageiros de Jesus, que levaremos a outros irmãos, ligados também ao nosso coração, as notícias do Evangelho, que é amor, consolo, e que trará aos seus corações a esperança de dias melhores e a confiança que a misericórdia de Deus nos alcança a todos, independente do lugar onde estivermos. O que estivermos vivendo, Jesus sempre estará conosco. Essa confiança, que é a fé, vai com certeza dar aos nossos irmãos condições de procurar ajuda e as nossas mãos estarão estendidas na direção deles. Então, que não nos falte os recursos da misericórdia, que a oportunidade que Deus nos dá de desenvolver as nossas virtudes, de encontrarmos almas que nos socorrem, também sejam por nós estendidas a outros irmãos, e que essa corrente de amor, dessa construção coletiva do bem, possa fazer bem a nós que praticamos, possa fazer bem a todos aqueles que aguardam o nosso contato para encontrarem o caminho para o Cristo, assim como nós encontramos na doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe o Lemana, as suas tarefas doutrinárias, os seus dirigentes, que Jesus abençoe o Lamana e os seus trabalhadores que se colocam também à disposição para o trabalho. Que não nos falte os recursos da misericórdia, da caridade, para que possamos juntos caminhar como uma caravana de luz que se movimenta em todas as direções e nunca se dissolve. Nós faremos a nossa prece, nos despedimos de vocês, dizendo que cada palavra que foi dita aqui vem do nosso coração, porque também nós estamos na escola do mundo aprendendo. E compartilhar com vocês nos fortalece, nos, vamos dizer assim, solidifica em nós o desejo de sermos uma pessoa melhor a cada dia. E juntos vamos caminhando firmemente, de mãos dadas, porque ninguém nunca estará sozinho, tá bem? Então vamos fazer a nossa prece. É uma prece de gratidão, uma prece de amor. É uma prece onde nós procuramos Jesus para abraçá-lo e sentir que o seu poder também nos cura. Então fechemos os olhos, confiantes em Jesus, sintamos a paz que nos invade, rogando ao Mestre querido que visite os nossos lares, que nos ensine o caminho, que fortaleça o nosso ânimo, a nossa fé. Tenhamos nesses instantes a convicção da presença de Jesus em nossas vidas, em nossos corações. Que o Mestre amado habite em nossos corações, fazendo-nos cada dia melhores. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, Senhor, a todos os trabalhadores de boa vontade, que servem em seu nome e que procuram, Jesus, ser fiéis a cada dia. Paz espiritual aos nossos corações, a alegria de viver. Que Deus seja louvado, que assim seja. Eu me despeço aqui, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que os recursos da misericórdia sempre nos alcancem. Muito obrigada pela presença, tá bem?
Um abraço a todos.